Se você tem 1 minuto, que tal repensar sobre o que você enxerga hoje de criação de conteúdo, criatividade e até mesmo inteligência artificial? A minha proposta aqui é realmente te trazer uma nova visão e um pouco da minha experiência com tudo isso para que você comece a enxergar realmente um novo caminho. Comece a entender que criar conteúdo, você não precisa ter criatividade e você pode utilizar a inteligência artificial como um boost, realmente como um acelerador, tornando todo esse processo infinitamente mais fácil para você. O que eu mais vejo hoje são pessoas sofrendo com a ideia de, mas meu Deus, me faltam ideias, me falta criatividade, eu não sei estruturar um roteiro, eu não sei qual a melhor história para postar, eu não sei o que fazer para atrair seguidores ou para vender, para gerar conexão. E calma. Vamos dar um reset em tudo isso e começar, primeiro de tudo, a entender um pilar fundamental: o porquê você quer criar conteúdo. Porque assim, gente, se você for pensar só em ficar criando conteúdo por criar, realmente não dá muita vontade. É legal às vezes, mas pode ser exaustivo, pode esgotar. Então você precisa ter uma motivação muito clara do porquê você quer isso. E, gente, esse motivo, ele pode ser absolutamente qualquer coisa. Pode ser porque você quer ter uma vida melhor, pode ser porque você quer ter mais tempo livre, porque você quer comprar um carro novo, enfim, não importa. Desde que seja um interesse, um desejo genuíno seu. Você não esteja fazendo isso pelos outros, mas sim por você. Porque quando você faz uma coisa por você e você tem muita clareza do que você está fazendo, você se motiva automaticamente a querer fazer. Isso foi uma coisa que eu fiz muito comigo no ano passado. Eu já crio conteúdo tem uns 3 anos agora. E eu sou formada em engenharia de alimentos, fiz uma transição de carreira, morria de vergonha quando eu comecei a criar conteúdo, então eu entendo todos os perrengues que vocês citam, eu passei por todos eles. E graças a Deus consegui superar muita coisa, mas ainda tenho muita coisa para superar, como qualquer pessoa. E no ano passado, antes de começar a usar a IA, a criação de conteúdo, eu já vivia dela ali de certa forma, já tinha vendas recorrentes, já tinha um engajamento legal, só que me desestabilizei muito, porque estava atraindo mais clientes e não estava conseguindo dar conta da minha criação de conteúdo. E foi justamente nesse momento que eu comecei a refletir e falar, putz, eu quero ir para um próximo nível, tá? Por que que eu quero isso? Fiz uma reflexão interna muito forte mesmo, estabeleci todas as minhas metas, coloquei aonde eu queria chegar, e foi bem nessa época que eu comecei a utilizar a inteligência artificial. A IA, ela tornou possível que a minha criação de conteúdo, que eu, Marina, sozinha desse conta da minha criação de conteúdo, dos meus alunos, simplesmente por usar a IA e conseguir gerir o meu negócio, usar a IA de maneira inteligente. E é isso que eu quero propor para você, para que você realmente comece a enxergar essa tríade, criação de conteúdo, criatividade e inteligência artificial, como uma potência no seu negócio. Quando você utiliza a inteligência artificial de uma maneira muito inteligente, eu considero que você consegue se tornar tipo um super-humano. É realmente como se você tivesse um segundo cérebro à parte que potencializa aquilo que você já é. Ela não substitui absolutamente nada em você, principalmente a intuição, esse pensamento crítico que a gente consegue desenvolver. Então, a IA, ela entra realmente como um segundo cérebro, como o nosso braço direito. Sem inteligência artificial, você demora horas e horas, por exemplo, para criar um roteiro de Reels, você pode facilmente levar 2, 3 horas. Com a IA, você já faz isso assim 20, 30 vezes mais rápido. Se você tem às vezes uma ideia de conteúdo na sua cabeça, você não sabe a melhor forma de expressar isso, como que você consegue? Com a inteligência artificial, você pode simplesmente jogar para ela a sua ideia ali e ela consegue organizar isso para você, por exemplo, em um roteiro de storytelling, se você tá desejando contar uma história. Então, não para por aí. Quando a gente tá falando realmente até mesmo de estratégias de negócio, se você tem dados do seu negócio, você tá na dúvida às vezes de qual caminho exatamente seguir, você consegue mandar isso pra IA, te ajudar a analisar de maneira lógica. Aqui, não tô falando para ninguém utilizar a IA de uma maneira emocional. A gente precisa utilizar a IA com base em análise de dados. Então, se você tem ali alguns dados do seu negócio, seja de personas, de público-alvo, até mesmo de conteúdos, você consegue jogar isso para IA e ela consegue analisar para você e te ajudar a tomar decisões mais inteligentes, decisões melhores. Tanto é que eu vejo muitos empresários que faturam milhões aí anualmente realmente utilizando a IA para isso, para ajudar nessa tomada de decisão, para realmente potencializar tudo isso. Olha só o que aconteceu comigo. Há umas 2, 3 semanas atrás, eu tinha algumas atividades para finalizar ainda do meu negócio, criação de conteúdo mesmo, e também mandar mensagens no grupo VIP, e eu realmente precisava fazer aquilo naquele momento. E era uma sexta-feira no final da tarde. E meus irmãos tinham me chamado para ir na casa da minha mãe à noite lá, para comer um fundi que eles iam fazer. E eu só consegui ir porque a inteligência artificial conseguiu me ajudar em todo esse processo que eu precisava fazer. Com a IA, eu levei ali coisa de 40 minutos, 1 hora para fazer tudo. Sendo que facilmente, sem inteligência artificial, eu teria demorado mais de 4, 5 horas. Então a IA, ela também entra muito nesse quesito de te dar mais tempo livre. Ela consegue sim ampliar muito as estratégias que você utiliza. Você pode utilizar a inteligência artificial para te ajudar
na tomada de decisões. E tudo isso aqui foi só um pequeno spoiler do que vai acontecer na semana Criação Digital, que vai acontecer do dia 1, 2, 3 e 4 de setembro, às 7 horas da noite. Eu vou mandar todas as informações no grupo VIP. É só você se inscrever tocando no link aqui embaixo. Te espero lá.